Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, para cada um de vocês, hoje é uma questão de honra para com o Senhor Jesus, que você tome a decisão de voltar para o Evangelho genuíno. Porque se você não fizer isso hoje, por sua livre e espontânea vontade, de forma voluntária, você vai continuar envolvido e enredado pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido. E se você estiver consentindo com isso, participando, sendo cúmplice, conivente, estiver compactuando com isso, com esse evangelho que se chama evangelho misturado para pervertido, você vai estar desonrando o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino, que é o evangelho genuíno, é o evangelho certo para ser pregado. E ele disse para você ir pregar esse evangelho a toda criatura também. Mas se você está envolvido e enredado pelo evangelho misturado para pervertido e de certa forma está pregando esse evangelho, está sendo cúmplice desse evangelho, está tolerando quem venha pregando esse evangelho para você, você está sim desonrando o Senhor Jesus. Ou seja, você está fazendo o contrário daquilo que ele quer que você faça. Ou seja, você já não está concordando com as santas palavras do Senhor Jesus, que disse para você ir pregar o evangelho do reino a toda criatura. E se você não está fazendo isso hoje, então a realidade é que você está desonrando o Senhor Jesus. E isso não pode continuar acontecendo de sua parte em tempo algum. Por isso, hoje, você tem que acertar. E para acertar, você tem que voltar para o evangelho genuíno, tomando essa decisão hoje. E esquecer, sair fora e fugir, escapar desse evangelho misturado para pervertido. E já perverteu a sua consciência e a sua fé também. E já te desviou da verdade em muito. Porque esse evangelho misturado para pervertido, pelo qual você está envolvido e enredado, já foi muito além mesmo do evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou, que é o evangelho genuíno, puro e simples. Essa é a realidade da qual o Senhor Jesus quer e está te dando hoje a oportunidade de você sair desse evangelho, escapar, sair fora, se purificar desses erros, que estão todos envolvidos, todos juntos, todos misturados no evangelho que já se tornou muito pervertido e não serve mais para ninguém, nem para você, nem para mim, nem para nenhum dos nossos outros irmãos. Ou seja, não serve para a igreja de modo geral, nem para o Senhor Jesus serve. Esse evangelho misturado para pervertido causa nojo no Senhor Jesus, causa vergonha. Ele está insatisfeito com isso. E ele, ao ver que muitos daqueles que dizem que estão nele, daqueles que dizem que o amam sinceramente, estão envolvidos nesse outro evangelho misturado para pervertido, ele não está satisfeito com essas pessoas também. Não está satisfeito mesmo. Porque o evangelho dele, o evangelho do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus pregou, é o evangelho genuíno, sem nenhum tipo de mistura. É puro e simples para sempre. É nesse evangelho que devemos estar. É na verdade esse evangelho que devemos permanecer. Não podemos sair fora. Não podemos nos afastar da esperança desse evangelho. É esse evangelho genuíno que nós devemos abraçar com firmeza. Nós devemos nos esforçar para entrar nesse evangelho. E devemos testemunhar esse evangelho, pregar esse evangelho, viver esse evangelho, que é o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus.
e nos afastarmos totalmente desse evangelho repugnante, nojento, que é uma sujeira, que é um fermento que está contaminando muitas vidas, fazendo muitas vidas apodrecerem, morrerem lentamente, com cegueira de entendimento. Essas são as más consequências que acontecem na vida daqueles que estão envolvidos e enredados pelo evangelho misturado para o pervertido. Então, meus irmãos, se você quer honrar ao Senhor Jesus de forma fiel, como Ele espera que você o faça durante o tempo que rege a sua peregrinação, a decisão certa que você tem que fazer é voltar para o evangelho genuíno. Porque só aqueles que estão no evangelho genuíno são aqueles a quem o Senhor Jesus está vendo que estão honrando a Ele. Meus irmãos, essa é a realidade. Então, se você quer honrar o Senhor Jesus, só existe uma maneira de você fazer isso, voltando para o evangelho genuíno e acertando a sua vida com a graça genuína, com a sã doutrina, com a verdade, com o mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou, com tudo aquilo que Ele começou a fazer e ensinar. Você tem que se enquadrar nisso tudo, você tem que se amoldar a isso, se conformar a isso, se deixar envolver e se enredar por isso, para que a sua prática, o seu modo de pensar, de falar e agir possa girar em torno de tudo isso, na prática, diante de todas as pessoas, para que todas as pessoas vejam o seu procedimento exemplar, na prática de tudo isso. Aí sim, você estará honrando ao Senhor Jesus, porque Ele disse que aquele que crer nele iria fazer as mesmas obras que Ele fez e outras maiores ainda. Isso é que é honrar ao Senhor Jesus. Aquele que crê no Senhor Jesus e faz as mesmas obras que o Senhor Jesus fez e outras maiores ainda, está honrando ao Senhor Jesus. Mas aqueles que se deixam levar por práticas pervertidas, que não tem nada a ver com o evangelho genuíno, não tem nada a ver com o Senhor Jesus, com a sã doutrina, com a verdade, esses estão desonrando o Senhor Jesus. Esses já estão fora, já se desviaram, já caíram da graça, já se desligaram de Cristo, já estão envolvidos por um outro Jesus, por um outro evangelho, por espírito diferente, que é totalmente contrário a tudo aquilo que o Senhor Jesus é. Então, meus irmãos, essa é a realidade que está acontecendo hoje aí. E isso, você tem que começar a se conscientizar disso, para que você possa ter o discernimento e separar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Porque você não pode viver em Cristo se associando ao mal, achando que o mal é bom. Você não pode inverter os valores. O mal vai ser sempre mal, o bom vai ser sempre bom, o certo vai ser sempre certo, o errado vai ser sempre errado. O pecado vai ser sempre pecado. Não vai mudar. Não adianta misturar as coisas e achar que é tudo normal, que é tudo perfeito, que é tudo aprovado pelo Senhor Jesus. Não pense que o Senhor Jesus está concordando com isso, porque não está. Se alguém te enganou, se alguém te iludiu, se alguém te condicionou, te sugestionou a viver assim, saiba que isso é errado. Viver dessas práticas erradas, pervertidas, porque muitos pastores, bispos e apóstolos pervertidos te arrastaram para isso, saiba que isso é errado. Isso faz com que você esteja apenas desonrando ao Senhor Jesus. Então você agora tem que começar a pensar por si mesmo, para que assim você chegue à conclusão de que o que você deve fazer é voltar para o evangelho genuíno, para que aí sim você possa começar a honrar ao Senhor Jesus, para que você possa viver de um modo digno dele, para o inteiro agrado dele,
e também para que você possa viver de um modo digno do evangelho dele. É isso que você tem que fazer. Então que você faça isso, que você pense nisso, medite, porque isso que está sendo falado aqui é para o seu próprio bem, para que você possa alicerçar a sua vida em Cristo Jesus, a pedra angular da sua vida, a pedra angular eleita e preciosa da sua vida é Cristo Jesus. Então que você possa agora começar a querer viver de acordo com o Senhor Jesus, para o seu próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que foi baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus, para a sua vida hoje, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Desonrar o Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje, infelizmente, por aí nas denominações, as pessoas estão desonrando o Senhor Jesus por estarem praticando muitas coisas que o Senhor Jesus não concorda, que o Senhor Jesus nunca ensinou, que o Senhor Jesus nunca disse para você fazer. Ele fez isso. Mas, infelizmente, muitos se deixaram envolver e se enredar por pastores, bispos e apóstolos que ensinaram outra doutrina, que falaram muitas coisas que estão em desacordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. E muitos irmãos foram levados por isso, para essas práticas erradas. E, ao longo dos anos, essas práticas erradas, muitos acham que é certo, porque foram ditas, foram ensinadas, foram pregadas por pastores, bispos e apóstolos. Mas eles também estavam errados, meus irmãos. Eles também estão errados. E você também está errado por dar ouvidos a eles. A quem você deveria ouvir é o Senhor Jesus. Ele sim disse tudo aquilo que você deveria praticar. Ele falou: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é igual ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. A sua casa está construída sobre uma areia, meus irmãos. Se vocês não estão dando ouvidos às palavras do Senhor Jesus, vocês construíram a casa sobre a areia. Ela vai desabar por causa disso. E a sua ruína vai ser grande. E você não pode deixar isso acontecer com você, por você estar dando ouvido a homens que se desviaram da verdade. Por você estar dando ouvidos a homens que se desviaram da verdade, as más consequências disso estão acontecendo na sua vida. Mas hoje o Senhor Jesus está te chamando para algo certo, algo que você tem que praticar. Você não pode mais viver neste mundo errando por não conhecer as Escrituras. Você tem que acertar por conhecer as Escrituras. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Ele disse: errais não conhecer as Escrituras. Se você quer acertar para viver de um modo digno do Senhor Jesus, você tem que conhecer as Escrituras. Leia as Escrituras. Essas são as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Estão aqui para a sua vida. Então leia as Escrituras para você acertar. E você acertando, você vai estar honrando ao Senhor Jesus em todo o tempo. Pode ter certeza e confiança disso. Então eu vou ler aqui agora um texto, antes de ler a mensagem em si, antes de ler a mensagem, que se chama Desonrar o Senhor Jesus, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque essa questão de honra é uma questão séria. E o nosso Deus e Pai, o mesmo que enviou o Senhor Jesus, ele falou sobre essa questão. E esse texto está aqui no livro de Malaquias. Está escrito assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor.
Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, isso que aconteceu aqui, falado por Deus, porque os sacerdotes estão fazendo coisas erradas, muitas práticas erradas. E essas práticas erradas estavam desonrando o Senhor Deus. Com essas práticas erradas, esses sacerdotes estavam desonrando o Senhor Deus. E aí, o nosso Deus pergunta para eles, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Então, meus irmãos, hoje, isso também acontece. Hoje, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos estão desonrando ao Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue. Estão desonrando porque estão fazendo coisas erradas, coisas absurdas, coisas enganosas, coisas da mentira, do erro, coisas de espíritos enganadores, coisas de ensinos de demônios, coisas de um outro evangelho. Eles estão pregando um outro Jesus. Eles deram ouvidos a espíritos enganadores. Então, meus irmãos, tudo isso são práticas erradas que estão acontecendo por aí nas denominações. É só você ver as práticas erradas. Dá para você ver, dá para você notar. São muitas. E todas essas práticas erradas estão desonrando ao Senhor Jesus. Com essas práticas erradas, esses pastores, bispos e apóstolos estão desonrando o Senhor Jesus, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o pastor e bispo de nossas almas, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é aquele a quem todos eles vão ter que prestar contas disso aí. Eles vão ter que prestar conta disso aí, dessas coisas erradas que eles estão praticando, com as quais estão desonrando o nome do Senhor Jesus. Desprezando o nome do Senhor Jesus. O mesmo sentido em que Deus falou para o povo através de Malaquias, ele está falando hoje para você. Para você entender que aquilo que aconteceu lá no povo de Israel é o mesmo que está acontecendo hoje nas denominações. Não mudou quase nada, não mudou nada. As coisas erradas continuam acontecendo. Então, para essas coisas erradas que estão acontecendo, aqueles que são os responsáveis por isso estão desonrando o nome do Senhor Jesus. Assim como aqueles sacerdotes desonravam o nome de Deus. Desonravam a Deus pelas práticas erradas que faziam ali no povo, no templo. Hoje é nas denominações. Hoje essas práticas erradas que estão acontecendo é nas denominações. E muitos estão desonrando o nome do Senhor Jesus por causa disso, sujando o nome dele, desprezando o nome dele. E isso é um erro que não pode continuar acontecendo. Nem da sua parte, nem da minha parte, nem da parte de ninguém. Então, o Senhor Jesus agora
está nos chamando a um arrependimento sincero, para que possamos nos purificar desses erros, que estão hoje, infelizmente, fazendo com que o Senhor Jesus esteja sendo desonrado por muitos por aí nas denominações. Essa é a grande realidade, que ele está vendo. O Senhor Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, ele está vendo tudo isso claramente. Tudo está patente aos olhos dele. Todas essas práticas erradas que desonram o nome dele hoje, estão patentes aos olhos dele. Ele sabe de tudo. Ninguém vai poder enganar o Senhor Jesus. Ninguém vai poder tapar os olhos dele. Pelo contrário, quem tem que abrir os olhos são aqueles que estão errando, para poderem se consertar, para poderem deixar as práticas erradas e começarem a fazer as práticas certas, para que assim possam honrar de forma fiel o nome do Senhor Jesus. É isso que ele quer. Ele quer ver isso. Ele quer ver essa atitude partindo de todos nós hoje. Por isso ele nos envia essa mensagem muito séria e importante para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Desonrar o Senhor Jesus. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora. E ela começa assim. Está escrito, replicou-lhes Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Meu irmão, se hoje nas denominações estão acontecendo muitas coisas que estão fazendo muitos irmãos a não se manterem fiéis ao Senhor Jesus e a tudo aquilo que ele começou a fazer e a ensinar, isso significa que todos estão o desonrando. E essa desonra para com o Senhor Jesus é um problema gravíssimo que faz com que todas as suas más consequências já estejam afetando de forma nociva todo o organismo chamado igreja, que está lentamente sendo morta por causa disso. Meu irmão, o Senhor Jesus consumou toda a obra que Deus lhe confiou para fazer, e isso significa que tudo que o Senhor Jesus consumou na cruz nunca mais poderá ser refeito ou reconstruído em tempo algum. Mas se alguém em algum dia, por conta própria, tornar-se a fazer ou edificar de novo o que o próprio Senhor Jesus destruiu de forma definitiva, ele estaria cometendo o erro de desonrar o Senhor Jesus, não dando valor e importância alguma a tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou com o esforço de suportar até a cruz. Meu irmão, hoje nós desonramos o Senhor Jesus quando desfazemos o escândalo da cruz, quando construímos templos feitos por mãos humanas, quando transformamos a graça de Deus em libertinagem, quando oramos em pé como os hipócritas, quando usamos outra doutrina, ou melhor, quando ensinamos outra doutrina, quando não concordamos com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus. Sim, meu irmão, nós desonramos o Senhor Jesus quando não lavamos os pés uns dos outros, quando não nos acautelamos dos fermentos, quando deturpamos as Escrituras, quando se envolvemos com o cristianismo, quando pregamos um outro evangelho, quando entregamos dízimos, quando alguns de nós pregam um outro Jesus, e além de muitas outras coisas erradas que praticamos, que nos fazem sim desonrar ao Senhor Jesus. Meu irmão, se cada um de nós que hoje estamos em Cristo quisermos mesmo, de fato e de verdade, com seriedade, honrarmos fielmente ao Senhor Jesus, nós temos sim
que retornar à sensatez e nos purificarmos de todos esses erros, para que em tudo o que possamos falar, pregar e agir, para que em tudo o que possamos falar, pensar e agir, consigamos honrar ao Senhor Jesus de forma que nenhuma pessoa neste mundo, e principalmente o Senhor Jesus, possa ter alguma indignidade que dizer a nosso respeito, porque o procedimento exemplar de quem honra ao Senhor Jesus tem que ser irrepreensível e sem nenhuma mácula que possa em tempo algum nos infamar, para que sejamos, mesmo no meio dessa geração corrupta e pervertida, os sinceros filhos de Deus inculpáveis. Então, meus irmãos, agora que nós já recebemos essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, agora nós temos que começar a nos autoavaliar. Nós temos que fazer um autoexame de nós mesmos. Um autoexame sério, para que possamos enxergar com clareza o que estamos fazendo de errado. Quais são as práticas erradas que estamos cometendo. Porque essas práticas erradas que estamos cometendo fazem com que nós estejamos desonrando o Senhor Jesus. E Ele não quer nenhum de nós agindo dessa forma. Ele não quer que nenhum de nós continue a o desonrar deliberadamente. Ele não quer que nós façamos isso em tempo algum. Então chegou a hora de acabar com esse erro. Chegou a hora de se purificar desse erro definitivamente. Chegou a hora de deixarmos esses erros para trás, para nunca mais voltarmos para ele, para nunca mais o praticarmos em tempo algum. Chega disso. O Senhor Jesus quer dar um basta a isso, quer dar um basta em tudo isso. Mas Ele quer que você faça isso pela sua própria vontade. Porque Ele não vai te forçar a fazer isso. Ele não vai te pressionar, Ele não vai te colocar contra a parede para você fazer isso. Não, Ele quer que isso seja feito por sua própria vontade. De forma voluntária, por você mesmo. Então, chegou a hora de cada um de vocês, fazerem isso. Fazerem essa autoanálise, para que vocês possam começar a entender que aquilo que Ele quer que você pratique, para que assim você consiga honrar o Senhor Jesus, são as boas obras, são as coisas boas que Ele te ensinou, que você pode ler nas Escrituras, tudo que Ele te ensinou, todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, é para você praticar. E você, se ao praticar tudo aquilo que Ele começou a fazer e ensinar, você vai estar o honrando dia após dia, sem parar. É isso que Ele quer. Ele quer ver isso acontecendo com cada um de nós. Porque se fizermos isso, se começarmos a fazer as obras pelas quais estaremos honrando ao Senhor Jesus, assim estaremos sendo aprovados. Ele vai concordar com isso que estejamos fazendo. Ele vai aprovar. E ter essa aprovação do Senhor Jesus significa que estamos fazendo o que é certo. Então vamos todos juntos, de forma unânime. Vamos todos juntos agora, de forma unânime, como igreja do Senhor Jesus, fazemos isso. Para que assim possamos chegar no final de nossa carreira aprovados. Porque muitos naquele dia, meus irmãos, vão chegar lá e vão ser reprovados. Porque passaram muito tempo da vida fazendo coisas erradas, coisas que desonraram o nome do Senhor Jesus. Para muitos desses Ele vai dizer, muitos desses, aliás, vão dizer naquele dia: em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos.
Mas eles fizeram tudo isso de forma errada mesmo, meus irmãos. Mesmo usando o nome do Senhor Jesus, eles fizeram de forma errada. E para estes, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele sempre viu, meus irmãos. O Senhor Jesus sempre viu que esses que fizeram coisas erradas, que desonraram o nome do Senhor Jesus, praticaram iniquidade. E para esses, infelizmente, haverá uma sentença. Mas para aqueles que tiveram tempo e oportunidade, e aproveitaram o tempo e oportunidade para se purificar desses erros, para que pudessem praticar as boas obras, obras que fizessem com que cada um de nós estivéssemos sempre honrando o nome do Senhor Jesus, respeitando o nome do Senhor Jesus, dando valor a tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, para que também possamos praticar, porque ele nos deixou exemplo para seguirmos os passos dele, para fazermos as mesmas coisas certas que ele fez, pensarmos da forma que ele pensou, agir da forma como ele agiu, para que assim pudéssemos sempre honrar a ele, seguindo os exemplos dele. Nenhum dolo se achou na boca do Senhor Jesus, e não deve ser achado também em nenhum de nós, em tempo algum. Nenhum dolo, não importa qual seja. Então, meus irmãos, vamos ver dessa forma, para que assim, agora, o Senhor Jesus possa estar cooperando conosco, concordando conosco e nos ajudando a prosseguir, para que possamos prosseguir e ir cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque se cada um de nós for crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós estaremos totalmente inteirados, totalmente conscientizados daquilo que devemos fazer para que possamos sempre honrar ao Senhor Jesus da forma que Ele espera que façamos. Então, meus irmãos, que essa mensagem agora que foi lida aqui e tudo que já foi falado sirva de estímulo, de encorajamento, de exortação, de algo importante para as nossas vidas, para que possamos viver dessa forma, para que possamos agradar ao Senhor Jesus como Ele quer. Ele quer que nós o honremos por toda a nossa vida. Vamos fazer isso para que assim possamos chegar no final aprovados pelo Senhor Jesus. É isso que tem que ser dito hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.